Lei Federal número 5764 de 1971. Classificação, Constituição e Estatuto Social das Cooperativas. Eu sou uma mulher branca de cabelo médio ondulado vestindo uma camisa preta. Ao fundo está uma parede branca. Olá, meu nome é Carolina Comanete e participo da equipe do Programa de Extensão Ambiente da UFJF-GV, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, e sou bolsista do Prêmio Terceiro Desafio de Acesso à Justiça do Instituto Matos Filho. Em primeiro lugar, falaremos sobre a classificação das cooperativas para esta legislação específica. Lembrando que mais tarde falaremos sobre a Lei de Cooperativas de Trabalho, número 12.690 de 2012. Iremos analisar na ordem crescente de complexidade, das menos complexas até chegar às mais complexas. As cooperativas são classificadas em singulares, cooperativas centrais, ou também chamadas de federações de cooperativas, e as de maior grau de complexidade, as confederações. As cooperativas singulares são as unidades de produção, consumo, crédito, habitação, prestação de serviços e tantas outras quanto forem possíveis. Falamos anteriormente sobre a possibilidade de a cooperativa ser formada pela reunião de pessoas físicas apenas, ou destas com pessoas jurídicas. Mas essa é uma situação excepcional que só é possível quando as pessoas jurídicas exercem atividade similar ou igual à exercida pela cooperativa, ou quando a pessoa jurídica exerce atividade sem fins lucrativos. As cooperativas centrais, também conhecidas como federações de cooperativas, são compostas por no mínimo 3 cooperativas singulares, que, excepcionalmente, podem admitir associadas ou associados individuais. Já falamos sobre 2 tipos de cooperativas, falta o último, mas lembrem-se, cooperativa singular, cooperativa central ou federação e confederação são coisas diferentes e num grau de complexidade crescente. A confederação é composta por um mínimo de 3 centrais ou federações, que podem ou não desempenhar o mesmo ramo de atividade das suas unidades componentes. Passando agora para o modo de constituição das cooperativas, é importante ressaltar que as cooperadas e os cooperados, fundadores, aprovam em Assembleia Geral a criação da cooperativa, sendo que se deve registrar em ata ou por instrumento público os seguintes dados: a denominação que adotará, a sede e o seu objeto. Mas não é só isso. Neste ato, a gente explica como será a cooperativa, mas também conta sobre quem participará dela. Por isso, é importante qualificar pormenorizadamente todas as cooperadas e os cooperados. O que a lei pede é o seguinte: que na ata de fundação vocês descrevam as seguintes características, tanto para as fundadoras e fundadores, quanto para aquelas e aqueles que ocuparão os cargos estabelecidos. É preciso citar, então, o nome, a nacionalidade, a idade, o estado civil, a profissão e a residência das cooperadas e dos cooperados. Já falamos tudo sobre a cooperativa, sobre as cooperadas e os cooperados, mas tem uma coisa muito importante que não falamos ainda, mas que é preciso citar na ata: qual é o valor e o número da cota-parte de cada um. Além disso, precisamos literalmente citar na ata que o texto de estatuto proposto foi aprovado. Lembre-se ainda de que todas e todos os presentes na fundação devem assinar a ata da Assembleia Geral para que ela seja registrada. Por fim, trataremos do Estatuto Social,
o qual deverá possuir, de acordo com o texto de lei, inciso 1, a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço geral. Inciso 2. Os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão, e as normas para sua representação nas Assembleias Gerais. Inciso 3. O capital mínimo, o valor da cota-parte, o mínimo de cotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das cotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado. Inciso 4. A forma de devolução das sobras registradas aos associados ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para a cobertura das despesas da sociedade. Inciso 5. O modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e conselheiros fiscais. Inciso 6. As formalidades de convocação das Assembleias Gerais e a maioria requerida para sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas estiverem interesse particular, sem privá-los da participação nos debates. Inciso 7. Os casos de dissolução voluntária da sociedade. Inciso 8. O modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade. Inciso 9. O modo de reformar o estatuto. Inciso 10. O número mínimo de associados. Inciso 11. Se a cooperativa tem poder para agir como substituta processual de seus associados. Nosso próximo vídeo será sobre a continuação da Lei Federal nº 5764 de 1971. Estará disponível no nosso Instagram, ambiente.fjfgv, e no nosso canal do YouTube, Programa Ambiente-se.